Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Palmeiras, falando aí sobre essa proposta que o Palmeiras recebeu do Manchester City, 250 milhões de reais, e os comentaristas aí falando sobre essa proposta. Estaremos trazendo aqui no nosso canal vários comentaristas aí debatendo. É uma proposta irrecusável, né? Palmeiras deve vender o zagueiro, muito dinheiro nos cofres do Verdão, que hoje tem a melhor base do futebol brasileiro, revelando e vendendo vários jogadores. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Palmeiras está prestes a vender o zagueiro Vitor Reis, que vai fazer 19 anos agora, dia 12 de janeiro, para o Manchester City num valor de 40 milhões de euros, 250 milhões de reais. Uma proposta incrível, principalmente para um zagueiro jovem que ainda não se firmou como titular no Palmeiras, mas é muito talentoso. E isso chamou a atenção dos treinadores europeus, porque o Guardiola não é o único que ficou interessado no Vitor Reis, um zagueiro que sai para o jogo alto, sabe construir a jogada, jogador técnico, e é isso que o futebol mundial está atrás. Todos os treinadores querem ter zagueiros que são técnicos, principalmente canhoto. Não é o caso do Vitor Reis, mas todo treinador quer um jogador canhoto na zaga que saiba jogar. Beraldo é canhoto, foi pro PSG, Murilo, ex-Corinthians, canhoto, foi pro Nottingham Forest, e o Gabriel Magalhães, que é titular da seleção brasileira, é canhoto e joga no Arsenal. Mas o Palmeiras não dá um passo em falso, já tem uma carta na manga, e ela se chama Benedetti, um zagueiro de 18 anos, que tem 1,97 m, canhoto, que sai bem pro jogo, além de marcar bem, subir bem de cabeça, cruzar bem a altura, ele é muito forte na parte técnica da construção. Tá jogando a primeira fase da Copinha, mas já vai pra pré-temporada para trabalhar com o Abel. Então o Palmeiras, nesse ano de 2025, vai apresentar mais uma revelação pro futebol brasileiro, o zagueiro Benedetti. Como é incrível esse trabalho do Palmeiras. O City veio pra quebrar a banca. O City veio e falou o seguinte: não quero leilão. Não quero ver ninguém enchendo o saco, eu quero o jogador. Inclusive, o City está passando por cima do Real Madrid, que era o clube que tinha não vou dizer uma predileção, mas o Palmeiras e o Real Madrid hoje tem gentilezas nos bastidores que, olha, eu ofereço pra você primeiro, eu quero ter uma preferenciazinha, aquelas coisas nada toda que acontece no futebol. O City já chegou no seguinte: eu não quero ver o Real Madrid, não quero ver ninguém enchendo o saco. Tá aqui os 40 milhões, que é pra quebrar a banca, e aí casa com o que o João Paulo Sampaio falou, que ele seria um zagueiro acima dos 30 milhões, vai ser a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Que absurdo. Né? Que absurdo. E a conversa é somente em cima disso. A hora que chegar o documento com o anexo pedindo assinatura e conta, a negociação está encerrada. Alô, alô, torcedor do Verde. O Palmeiras está para negociar o zagueiro Vitor Reis, que tem apenas 18 anos. O Manchester City vai oferecer, está oferecendo 40 milhões de euros, que dá 252 milhões de reais. Na minha ideia, eu venderia esse zagueiro, porque olha, vai ser o zagueiro vendido mais caro da história do futebol brasileiro. O último que foi bem vendido foi o Beraldo do São Paulo, que foi vendido para o PSG por 20 milhões de euros na época, que dava 108 milhões de reais. Na minha ideia, tem que vender, porque zagueiro por 40 milhões de dinheiro, 40 milhões, aliás, de euros, é um dinheiro para ninguém botar defeito. E o Palmeiras que está contratando, está arrumando o seu time, mas essa negociação deve acontecer em breve. Eu venderia o jogador. Bom, minha gente, depois do Dudu, agora é o Rony que vai deixar o Palmeiras. Inclusive, nesta quinta-feira a gente trouxe a informação aí que o Gustavo Furtado acabou levantando, nosso comentarista lá da Bandeirantes, que o Rony está treinando separado do elenco, e inclusive ele estaria sendo colocado numa negociação com o Fluminense. E segundo trouxe a informação o Gustavo,
o Palmeiras teria se acertado com o John Arias para ser reforço do Palmeiras, mas entre os clubes ainda o negócio não aconteceu, porque o Rony não aceitou ir para o Fluminense, não gostou dessa história de ser moeda de troca, até porque o Fluminense ofereceu um salário menor do que o jogador ganha no Palmeiras. A informação desse momento, então, é que o Rony está afastado, treinando separado dos jogadores do Palmeiras. Isso é uma coisa também que eu não consigo entender, coisa arcaica de se fazer. E também o Palmeiras tem essa negociação encaminhada com o John Arias. O que é que vocês estão achando do comportamento do Palmeiras nessa reformulação do seu elenco? Diz aí. Segurar esse jogador até o meio do ano, o que o Palmeiras pode fazer? Vamos por partes. Primeiro, a proposta não chegou oficialmente, né, como o Hernan falou. A proposta não está no Palmeiras. Então, você tem um acordo formal com o jogador, mas você não tem com o Palmeiras. É o caso do Rony, dos últimos 2 dias. O Rony não vai para o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense se acertou com o Palmeiras, mas não se acertou com o jogador. Tem que acertar as 3 pontas. O Palmeiras não quer vender o jogador agora. Agora, eu vou relativizar a questão da importância do dinheiro. O Vitor Reis seria o zagueiro mais caro da história do Brasil vendido para o exterior. O mais caro é o Beraldo, do São Paulo, por 19 milhões de euros. É o dobro. Ok. Mas por que, se você quer o jogador agora, é porque você aposta nele agora? Então não vamos fazer a conta do zagueiro brasileiro vendido mais caro. Vamos fazer a conta do zagueiro mundialmente vendido mais caro, que é o Gvardiol. É 90 milhões de euros. Ele saiu de onde? Do Leipzig. Ele jogou 50 partidas pelo Leipzig e foi embora jogou 88 partidas pelo Leipzig e foi embora para o Manchester City. Tinha a Copa do Mundo. Então, não precisa usar o Gvardiol como parâmetro. Você vai pegar o Van Dijk, o De Ligt, que falhou feio no jogo do final de semana e que custou 75 milhões de euros. Então, 40 está barato. Porque você está projetando o zagueiro que pode ser o melhor do mundo. Então 40. Porque ele não jogou na Europa ainda. Tá. Mas se você confia tanto no jogador a ponto de fazer uma proposta para levar agora, por que são só 40? Se o zagueiro mais caro da história custou 90. Claro que eu estou aqui fazendo uma provocação. Evidente. O Palmeiras, independentemente disso, projeta vender o Vitor Reis depois do Mundial de Clubes. O Palmeiras montou um elenco para jogar até o Mundial de Clubes, ainda que tenha muita razão que o Boto disse ontem no Flamengo. A razão da temporada não pode ser o Mundial de Clubes. Tem que ser a temporada inteira, porque o Mundial de Clubes você não vai ganhar, ou dificilmente vai. De qualquer maneira, existem 2 parâmetros. O parâmetro do zagueiro brasileiro mais caro vendido daqui e o parâmetro do exterior, que é o Gvardiol, 90 milhões. No meio disso, tem o zagueiro brasileiro mais caro de todos os tempos, que foi o Davi Luiz, 56 milhões de euros. Mas isso foi há 11 anos. Panorama completo, como sempre, falou todos os detalhes. Muito obrigado ao Nivaldo de Silo. Manda 37 gols. Cara, eu não tinha noção, não. Não é? É muito mais que vários atacantes do Brasil, mas muito mais. Agora, manda mais notícia boa aí, porque tá pouco pro Palmeiras. Vai vender, vai contratar não sei quem, vai arrecadar não sei quanto, novo patrocínio. Manda uma notícia melhor aí, Massa, que tá ruim pro Palmeiras. Vamos lá, tem alguns detalhes aí. A agenda tá negativa. A agenda tá negativa, né, Palmeiras? Pega a visão aí, tem alguns detalhes importantes. Jogador e City tá tudo acertado. As dúvidas quais são? 40 milhões de euros... tudo isso é fixo, é menos, tem 35 na mão e 5 de bônus. O Palmeiras tem 100% dos direitos do Vitor Reis. É raríssimo isso, hein? Raríssimo. Precisa estar muito organizado financeiramente para você poder, na hora de renovar, bancar, entendeu? E também a dúvida é se ele vai agora ou vai depois do Mundial. Imagino que pela urgência que o City tratou as coisas, ele vá agora, tá? Então, a possibilidade dele não jogar mais com a camisa do Palmeiras é grande. Estou falando em possibilidade porque eu não tenho todos os detalhes ainda, mas a negociação tem tudo para ser concretizada. Óbvio, sempre peço a vocês que esperem, porque tem coisas que podem acontecer, exame médico, tem um monte de coisa
que pode dar errado. Você não participa das coisas, né? Você não controla isso, né? Esse tipo de coisa. Né? Exatamente, não tem como controlar, mas é bom dizer que são informações verdadeiras. O Bruno Andrade e o André Hernan trouxeram em primeira mão ontem, e a gente confirma, existe sim essa possibilidade, né? Essa negociação concreta envolvendo o Vitor Reis. O Fluminense, como disse o Nival, desistiu do Rony e existe interesse de 2 clubes mexicanos para contratar o Rony, né? Isso circulou bastante na imprensa mexicana ontem, eles analisando, os jornalistas lá analisando o Rony e tal, o melhor ano dele, qual foi e tal. O ano passado os caras foram olhar, o ano passado deram uma desanimada. Mas aí um outro, não, mas vamos olhar, tá, os outros jogos, tá, Aí mostraram lá no programa que eu estava assistindo no YouTube os gols de bicicleta e tal. Então, é possível que o Rony sim se transfira para o futebol mexicano ou ainda o staff dele aguarda uma proposta lá do mundo árabe, né? Então, existe essa possibilidade dele sair. O Zé Rafael, aqui eu vou dar uma informação e minha opinião. O Zé Rafael não quer ir para o Santos. E eu acho que o Palmeiras... O Palmeiras deveria manter o Zé Rafael no elenco. Porque o que está pegando muito para a torcida é o ano passado, que foi muito ruim dele, mas porque ele teve muitas contusões. Mas ele é um jogador extremamente importante, identificado, joga bem, ele pode ser 5, ele pode ser 8, ele pode ser o reserva do Aníbal, por exemplo, se for o caso, né? Ele jogou muito como camisa 5 depois que o Danilo saiu. Ele formou uma das melhores duplas desses últimos 10 anos do Palmeiras, com o Danilo e o Zé Rafael. Ele é um jogador muito forte, muito bom. E eu não sinto um desgaste como o do Rony, eu acho bem diferente. Não, com a torcida, né? não. Não foi legal, pegou no pé, mas exato. Não é o caso do Rony, é um caso extremo. O caso do Rony beira até a falta de respeito das pessoas. Sim. Tem que respeitar o ser humano que está ali, enfim. Teve ali um curto-circuito com a comissão técnica no ano passado, mas isso foi superado pelo que eu tenho de informação e vamos ver como que a coisa vai seguir. Sobre o patrocínio da Manga, a camisa do Palmeiras, é um patrocínio de 2 anos e o valor, não tenho a confirmação, mas fica em torno de 7 a 8 milhões por ano. Né? É o valor do patrocínio da Manga. Existem outras propriedades que estão sendo negociadas. Segunda-feira nós teremos, na hora do almoço, bem na hora do G4, a apresentação da Sporting Betting, que é a patrocinadora master. Provavelmente também teremos a apresentação do Facundo e do Paulinho neste evento que o Departamento de Marketing está programando para segunda-feira. Tem mais. Andreas Pereira. Aí eu preciso da ajuda de vocês para entender esse negócio. Você começa a ver na imprensa inglesa o interesse do Fulham em outros jogadores na mesma posição do Andreas. Até agora não houve uma negativa do clube do Fulham falar não quero. Então a situação continua muito parecida. Existe otimismo do lado do Palmeiras e do lado do jogador, mas é um otimismo do lado do jogador velado. Não pode ficar muito escancarado, senão pega mal com o clube, vai que a negociação não dá certo e tal. Seria 20 milhões de euros, mas 2 ou 3, talvez 3 em metas para a contratação do Andreas Pereira. E isso vai demorar ainda, não vai se resolver rápido. A janela lá fecha dia 31 de janeiro, então eles têm ainda um tempo, um prazo para decidir se vai vender ou não, né? Então o Andreas segue aí em compasso de espera. É uma negociação difícil mesmo de ser concretizada. O Palmeiras subiu 5 meninos da base, o meia Alan, os atacantes Thales e Luigi, o zagueiro Benedetti e o camisa 8 Figueiredo. Esses jogadores saíram da Copinha, foram inscritos na Copinha para jogar a Copinha, para que eles pudessem ter ritmo de jogo e pudessem se apresentar no profissional já com ritmo. Eles, não está descartada a possibilidade deles jogarem algum jogo da Copinha, mas não é o primeiro olhar. O primeiro olhar é que eles sejam de fato incorporados, o que dá uma indicação de que eles podem sim
começar o Campeonato Paulista jogando. Que é uma coisa que, se o Palmeiras fizer, eu vou aplaudir em pé. Muito bem. Algumas coisas, Vessone. Primeiro, essa questão, o Zé Rafael não quer sair. Ninguém quer sair do Palmeiras. O Palmeiras, vive nada em águas tranquilíssimas. Você tem estrutura, recebe em dia, você não tem. Esse é um ponto. Então, os caras não querem sair para qualquer lugar, não vou. Fico aqui. Qualquer lugar. Essa aqui é a questão. Segunda coisa, nós estamos falando do campeão, nós estamos falando do vice-campeão brasileiro, que terminou o ano e não ganhou nada, só ganhou o Paulista, não sei o quê. De lá para cá, só teve notícia boa do Palmeiras, só teve notícia ruim do Botafogo, que foi o grande time do ano passado, né? O Botafogo atrasa salário, não tem técnico. Palmeiras, o contrário. E por fim, vale destacar, o sucesso inacreditável, absoluto e completamente dominante da base do Palmeiras. Eles não só ganham todos os campeonatos, ou muitos campeonatos de base aqui, como, parece que tem uma torneira lá que sai jogador. Vamos só lembrar de Estevão, Hendrick, Danilo, Luiz agora Guilherme. Vitor Reis, Luiz Guilherme, Patrick de Paula, Verón lá atrás, começou tudo isso, o Gabriel Jesus, que foi o primeirinho ali. Vamos lembrar, 10 anos atrás, o Palmeiras não revelava ninguém. A gente só falava em Diego Souza e Wagner Love, eram os únicos dois que viu na... Era o jogador do Palmeiras. Alceu, zagueiro, a gente só lembrava desses daí. Essa turma aí, 2 ou 3. Agora, a cada hora aparece um cara novo aí para ser vendido pelo Palmeiras, é uma máquina de fazer dinheiro. Assim, esse negócio que você falou do Botafogo é curioso. Uma vez um dirigente me disse assim: toda pré-temporada, você toma cuidado sempre com o vice-campeão, não é o campeão. Aí eu falei assim, mas por que você está falando isso? Porque assim, o campeão, ele acha que está tudo bem. E o vice-campeão, normalmente, vai atrás de alguma coisa que está faltando. E eu acho que é um caso muito típico disso, né? O Palmeiras percebeu que estava ali abaixo de quem tinha ganhado, não conseguiu competir e falou, agora eu vou tentar não só bater de frente, como ainda melhorar. Sobre esse lance da base, você planta banana, vai colher banana. Quem planta abacaxi e maçã, vai colher a maçã e o abacaxi. Não tem jeito. Então, o bom trabalho que o Palmeiras faz, eu acho que tem duas coisas que estão acontecendo, e são 3 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí surgem cifras para um zagueiro de 40 milhões de euros, que nenhum outro clube. A gente achava que o Murilo com 13 na época era muito, o Beraldo com 18, 20 era maravilhoso, e surge uma coisa maluca dessa de 40 pau agora pelo Vitor Reis. São 3 coisas. Óbvio, o trabalho que está sendo feito, você não surge esses caras, você não tem trabalho. Só que tem 2 coisas que elas são meio intangíveis, elas estão no ar e a gente não percebe bem, só que elas vão convergindo, que é: quem chega no Palmeiras fala assim, esse clube está com grana, né? Eu não posso oferecer pouco. Isso já está na mente dos outros clubes, dos empresários e dos clubes de fora também. Isso já entra ali. Você chega no Corinthians, o cara chega com 5. 5 é a primeira pedida. A partir de 5, esses caras estão quase certos que vão vender, que eu consigo comprar. Ou seja, a imagem que o Palmeiras tem no mercado para os empresários, outros clubes europeus e brasileiros ou chega com muito ou não chega. E a outra coisa também intangível, mas ela também está fazendo parte agora. É daquela base ali? Puta, ali tá saindo coisa boa. Então, essa imagem que você vai criando no mercado, quem vem de fora fala, peraí, o Real Madrid levou o Hendrick, né? O outro tá levando o Chelsea agora? Vocês estão falando, eu tô precisando de um zagueiro, é verdade? Tem um zagueiro lá? Tem. É moleque. Pô, então o forno é o mesmo, hein? O pão que tá saindo desse forno é o mesmo. E aí, cara, você junta as 3 coisas, o trabalho que está sendo bem feito, o clube está bem financeiramente, quem chega sabe que tem que chegar com muito dinheiro, e uma fornada que vai sempre tendo bons jogadores, aí não é impossível, cara. Você vai fazer sucesso, você vai vender por valor alto. Então, a mim não me surpreende, eu chamo de uma aberração, porque para mim, 40 milhões de euros por um zagueiro, meias e atacantes, até acontece. Você pinga ali uns fenômenos e tal. Mas por zagueiro, é um negócio absurdo, é surreal. Mas também não me surpreende por conta desse contexto que eu estou falando. Os zagueiros nessa fica atrás do Gustavo Gomes, com 2 gols, passes certos, desarmes, também lidera esse quesito, e posses recuperadas. Lidera, então,
entre os seus companheiros de posição. Que o Vitor Reis joga bola não é novidade para ninguém, né, Mari? Não. Realmente, assim, chama atenção pela idade, pela segurança também, né? Porque teve um momento que ele jogou clássico, que Sim. não foi? Que ele começou ali numa sequência em clássico. E, assim, realmente chama muito atenção a qualidade. Depois a gente vai falar também sobre a questão dos valores. É um jogador de muita qualidade, é mais um que a base do Palmeiras desenvolve de uma maneira espetacular, um trabalho de fato incrível, exemplar, nessa integração com o profissional, mais um jogador que consegue absorver muito do que é o trabalho do Abel. E acho que você falou num ponto interessante, a idade traz uma personalidade que não condiz, entre aspas, né? Que, de fato, a gente vê... Até com a cara dele, jovens, né, Mari? Quando exato. você olha pra cara, é muita cara de menino, né? Muito. E, enfim, vários jogadores que a gente também já pôde acompanhar, que sobe, tem aquele nervosismo natural, o zagueiro, né, com uma responsabilidade gigantesca, um setor ali que o Palmeiras vem encontrando, de fato, muito equilíbrio entre as disputas, e ele passa à frente de outros jovens, né, que já estavam há mais tempo ali integrando o elenco principal do Flamengo. Um jogador que, de fato, tem mercado... Do Palmeiras. Um jogador que, de fato, tem mercado. Isso não, errado? Você falou do Flamengo. Você falou do elenco do Flamengo. Ah, desculpa, do Palmeiras. Eu estava buscando onde que eu errei. Enfim, super jogador. Tanto que, como a Mari falou, né, antes o zagueiro jovem ali da base era o Naves, que era quem mais aparecia. Ele se coloca à frente do Naves e se intromete numa dupla consolidada de Gustavo Gomes e Murilo. É verdade que o Murilo sofreu muitas contusões, mas mesmo assim, em determinado... Mas ele já era dúvida, né, quando o Murilo volta. Então, isso, assim, aí agora, que a gente ia chegar. Era assim, não, deixa o Vitor Reis e não sei, sabemos se volta o Murilo ou o Gomes não vive boa fase. O Gomes também não estava vivendo um bom momento, mas é o capitão do time, experiente. O Vitor Reis, ele é muito novo, até a Mari estava falando a carinha dele, só que ele sempre foi capitão, né? Lembro que ele era capitão da seleção de base, se eu não tô... agora eu não vou lembrar a competição, mas enfim, ele era capitão, camisa 3 e capitão da seleção de base. Então isso já traz... E ele é muito seguro, um cara muito sereno, muito calmo, com a bola no pé. Teve até jogo, enfim, com algumas disputas aéreas que ele teve que fazer. E ele tranquilamente... Enfim, Davidson, Pita, esses caras que são mais chatos, né, nesse jogo aéreo, são mais fortes que ele fisicamente. E ele se impondo bem fisicamente contra esses caras... E além disso, zagueiro e goleiro, geralmente quando sobe da base, são posições mais complicadas do cara se portar, porque é a segurança da equipe, ele está ali na linha de frente. Se ele errar, esquece, não tem muito o que fazer. Geralmente você vê quando um cara é mais novo, assim, 17, 18 anos, um ponta, driblador, um meio-campista, assim, às vezes, que jogue pelo lado, assim, até o camisa 10 é um pouco mais difícil, porque fisicamente ele é mais franzino do que os outros. Até um centroavante muito novo é difícil, porque geralmente, fisicamente, ele é mais fraco do que os adversários. E ver o Vitor Reis, um zagueiro, 18 anos, franzino, com a qualidade que ele tem, com a serenidade que ele tem, é um baita nome pro futuro. Mas de ele seleção vale, também, ele vale tudo isso, porque só um pouco, o recorte é curto. O recorte é pequeno. A gente tem exemplos de 2 jovens que saíram recentemente aqui do Brasil e os valores, né? O Beraldo e o Murilo. 2 jogadores, sim. O Beraldo foi para a seleção estava na seleção no momento. E o Murilo, que já é um destaque, já vai bem na Premier League. Cobrado para ser convocado mais vezes, Nottingham Forest. E esses 2 jogadores, acho que a gente vai ver os números, juntos eles não dão o valor do Vitor Reis. Sim. Juntos, os 2 destaques e zagueiros mais caros do futebol brasileiro não dão os 40, não atingem esse valor de 40 milhões de euros. Olha lá, o Beraldo, então, ele foi vendido para o PSG. Sim. Depende do clube também. Ele não vai falar não para o City. Não estou falando do clube, não. Estou falando do time que recebe a proposta mesmo. A base, por exemplo, do Palmeiras hoje é extremamente valorizada. Ah, sim. É igual a reclamação que eu vi de alguns torcedores, por exemplo. O Corinthians está vendendo o moleque por tanto e você vê lá, por exemplo, na época, se eu não estou enganado, João Gomes, do Flamengo, e o André do Fluminense. Em relação ao número, e o Moscardo do Corinthians, que também estava sendo vendido. Enfim, essa questão depende da segurança financeira do clube. Por exemplo, o Palmeiras tem segurança financeira. O Flamengo tinha, na ocasião, uma segurança financeira. Tanto que chegou a proposta do Brighton, de 20 milhões, o Palmeiras falou, não quero. Não vou vender. Não preciso vender, vou recusar. E se vier algo que eu realmente ache que
que não tem como recusar, que é irrecusável, aí eu vou aceitar. Porque a proposta de 22, 23 milhões de euros altíssima. já era altíssima. Já é altíssima. Já era Exatamente, muito alto, é isso que muito eu tô dinheiro. falando. A gente falava aqui no Sport Center, quando saiu a primeira informação desse valor, a reação do Marra, eu lembro, a gente estava com a agenda coberta, passando imagens, o Marra olhou e falou assim, é muito dinheiro. O jeitinho do Marra, é muito dinheiro. Só que a gente está falando agora do dobro. Exatamente. Nós estamos falando do dobro, 40 milhões, gente, 40 milhões de euros. E vem da necessidade do comprador também, né? Do City precisando se movimentar no mercado, precisando reforçar o seu sistema defensivo. O que não quer dizer que o Vitor chega já com essa garantia, né, de jogar ou, enfim, de disputar esse espaço, mas é o City também precisando se movimentar. Então, na figura do Manchester City, se ele entende que para o time dele é a base do valor, ele vai oferecer. Porque não foi nem contraproposta, né? Não foi nem te dou isso, mas eu quero isso. Partiu do próprio Manchester City essa oferta. Já chegou com o pé na porta. Não é assim, o Brighton ofereceu 22, deixa eu oferecer 25. 25, exato, não. Vou logo o dobro. Vamos lá, dá o moleque. Tu vai fazer o quê? Sério, se realmente chegar essa oferta de 40 milhões, não tem como. Se for para agora, mas eu quero agora. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Isso é o tipo de proposta irrecusável, não é? Eu acho que sim. Não tem como, cara. 40 milhões de euros por um menino a gente estava vendo aí 22 jogos, né? 18 anos, 22 jogos no profissional, 18 anos, 40 milhões de euros. Zagueiro. Não é um atacante. Não, porque o próprio Estevão, ele bate ali 45, ele pode chegar a 60, mas dependendo das metas, né? Dos bônus. Mas aí é o ponta, é o driblador. Isso, então. Isso mas ele ele tá acostumado. Mas o valor, assim, o valor fixo já é 45. Exatamente. Seleção brasileira já, profissional. Não só a seleção de base. A gente tem a tela fazendo essas contas na base do Palmeiras, porque se a gente fala assim, o modus operandi, o que a gente tem que seguir, pimba. Em menos de 2 anos. É por isso que o Flamengo tá atrás do... Eu esqueci o nome dele agora, João Paulo, né? Por isso que o Flamengo tá atrás dele. Porque olha, esses números para os outros, não é, Tonhão? Esses números para os outros clubes, esses números são constrangedores. Eu não quero falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso. Tá. Com esses 4 jogadores... É praticamente a dívida impagável do Clube Atlético Mineiro. Que será o assunto. Nós estamos falando, o Galo ontem apresentou a dívida, 1,4 bilhão de dívida. Então, só com esses 4 jogadores, o Palmeiras compraria o Cruzeiro e o Botafogo. Olha que loucura. 2 dos maiores clubes do país. Só com esses 4 jogadores, o Palmeiras quitaria a Neoquímica Arena e ainda sobraria mais de 300 milhões de reais. Um troco, né? Sobraria um troco. Um troco. É constrangedor para os outros clubes esses números envolvendo esses 4 jogadores do Palmeiras. Impressionante o trabalho de base do Palmeiras, né, Tonhão? Exato. Já teve Estevão, teve Hendrick, teve Kevin. Assim, ainda são esses jogadores também que são muito jovens ainda, né? Antes dos 17, 16 já estavam negociados. E tem uma coisa que até eu comentei na redação. Como o Palmeiras, ele consegue promover bem a sua base, né? Esses jogadores, por exemplo, eles já dão entrevistas para fora, eles já aparecem surgindo como o novo Neymar ou o novo... Então, assim, a envelopagem que eles fazem para esses jogadores é muito forte também. O Vitor Reis, o Brighton era 25 milhões de euros, o Palmeiras disse não. E agora já chega uma outra de 40. O City, bem a Mari Pereira comentou, o City teve o Dias, o Stones, o Ake, são jogadores que estavam machucados durante a temporada. Eles ainda estão buscando outros zagueiros até no mercado europeu, mas nenhum tão barato, entre aspas, quanto o Vitor Reis. 40 milhões, o City, por exemplo, poderia pagar por um zagueiro do Eintracht Frankfurt 50 milhões. Tem outro zagueiro do Lens, que é uma promessa também, que eles também pagariam acima desse valor que é para o Vitor Reis. Mas 40 milhões de euros já é uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Então o Palmeiras ele trabalha muito bem com isso também, dessa promoção dos jogadores. E, além disso, né, o Vitor Reis aí, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Mas você, pelo Vitor Reis, se for esses 40 milhões de euros, paga o que o Palmeiras investiu no Facundo Torres e também no Paulinho. É o que a gente conversou aqui outro dia sobre o João Paulo, que deve ter um salário alto. É pouco. A gente não sabe quanto ele ganha, mas sabe que é pouco, não é? É. Portanto, que ele rende, né, financeiramente e esportivamente para o clube. E entra numa rota, e a gente estava conversando sobre isso na redação hoje mais cedo, né, Mari? Porque entra numa
numa rota de sucesso, de valorização. Por um tempo a gente falou, lembrou da base, mesmo do São Paulo, como vendia muito bem seus garotos. O Santos, depois de Neymar, como qualquer moleque que aparecia até com o cabelo arrepiado, bum, era vendido. Fez o moicano ali de gel, conseguia. Neilton, Vitor Andrade, qualquer jogador já tinha um carimbo, assim, de credibilidade. O próprio, pegando algum resto ainda, tipo um Caio Jorge que sai, um moleque atacante que aparece no Santos, você entra numa rota de sucesso. O Palmeiras entrou nessa. Sucesso e credibilidade, né? O primeiro saiu, bom. O segundo saiu, bom. O terceiro que apareceu, eu quero também. Eu entro nessa briga. Sucesso e credibilidade. E tanto que o Abel já puxa um jovem da base, o zagueiro Benedetti, que está jogando a Copinha e que vai integrar o time principal também. Depois eu falo, mas por isso, assim, não questionando, mas quando o Palmeiras envolve jogadores da base e negócio, eu acho que todo mundo já olha, opa, abriu mão do Patrick de Paula, por quê? Tem alguma coisa. Abriu mão do Patrick para ser negociado com o Atlético. Por quê? Por quê? Tchau, Tonhão, até mais, tá? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde vários comentaristas aí debateram sobre o Vitor Reis, a joia do Palmeiras aí, que deve ser vendido para o Manchester City, 250 milhões de reais. Mais uma venda aí grande no Palmeiras, depois de Estevão, Hendrick. Palmeiras ganhando muito dinheiro aí com a base. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.